Olá pessoal, nosso vídeo de hoje é sobre a Base Nacional Comum Curricular, etapa Educação Infantil. Então vamos conhecer um pouco da estrutura deste documento, quais são os principais pontos e o que diz sobre esta importante etapa da educação básica, o que diz sobre a educação infantil. Então hoje nós vamos falar somente sobre a BNCC aqui, etapa Educação Infantil. E este vídeo eu estou fazendo porque muitas pessoas me pediram através das redes sociais, através do Pedagogia para Concurso. Então a gente procura sempre atender aos pedidos, às vezes não dá para responder, às vezes demora para responder, mas a gente está tentando atender a todos. O nosso objetivo aqui é ajudar vocês que estão estudando para concursos dentro da área da educação. E este tema está sendo cobrado em alguns editais, então é importante você prestar atenção nos principais pontos. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter normativo e ela vai definir os direitos de aprendizagem de todo aluno e toda aluna do nosso país. E eu trouxe aqui uma questão que sempre me perguntam também nas redes, sempre trazem dúvidas quando o assunto é a BNCC ou outros documentos oficiais. Esses documentos oficiais devem ser levados em consideração com toda certeza, principalmente na hora de se planejar, na hora que o professor vai fazer o planejamento, elaborar o seu planejamento, as instituições devem orientar os profissionais. Então sempre me perguntam em relação aos documentos anteriores. Um exemplo seria ali os PCNs. Então sempre me perguntam, e os PCNs? Então a BNCC ela anulou os PCNs, o que aconteceu? Isso sempre me perguntam e eu trouxe aqui justamente essa pergunta aqui para a gente já tirar essa dúvida. O que diferencia a Base Nacional Comum Curricular do DICNEI e do RECINEI? No caso aqui, Diretrizes Curriculares Nacionais, e eu falei dos RECINEIs porque o RECINEI, que é o referencial da educação infantil. No caso, os outros seriam os PCNs, Mas o RECINEI é de lá, esse referencial é de lá de 1998. E ele continua sendo um documento para nortear, para orientar ali o trabalho do professor. Já as diretrizes curriculares, essas sim, elas são obrigatórias. E a Base Nacional Comum Curricular, ela vai vir justamente ali trazendo elementos muito importantes das diretrizes, ressignificando algumas coisas e detalhando outras também dentro das diretrizes curriculares que são obrigatórias. Então, o RECINEI ele ficou em desuso porque houve aqui este avanço em relação ao próprio desenvolvimento do processo de ensino, mas ele continua sendo sim um documento orientador. Só que a Base Nacional Comum Curricular ela coloca ali a criança como protagonista do processo de ensino. Já se você pegar o referencial, você vai verificar, analisar que visa sim o pleno desenvolvimento integral da criança, mas é necessário ali através de estímulos vindo de adultos. Você ainda consegue perceber alguns pontos que isso é necessário através dos adultos, no caso da escola, através dos professores. Já a Base Nacional Comum Curricular coloca ali a criança como protagonista do processo de ensino. Então, existe essa grande diferença e eu trouxe uma questão para você ver que ela não vai anular os documentos, não é que os outros documentos deixarão de existir, não. Os documentos estarão ali, cada um com a sua função, mas a base ela não vai anular esses documentos. Preste atenção aqui. Considerando os parâmetros curriculares nacionais, no quadro das mudanças provocadas pela Base Nacional Comum Curricular, é correto afirmar que os PCNs, aqui está escrito, não são tomados inválidos pela BNCC, com certeza, permanecendo documentos orientadores. Então, eles não deixarão de existir. Essa aqui seria a resposta correta. Porque aqui fala, os PCNs deixam de ser obrigatórios, eles nunca foram obrigatórios. Eles tiveram a expectativa de aprendizagem substituídas? Não, não deixarão de existir, substituídos por direito de aprendizagem pela BNCC também não. Perderam sua função? Também não, são documentos orientadores e é importante ressaltar que este documento, aqui no caso o referencial da educação infantil, foi um grande avanço na época, foi lá em 1998, os PCNs de 96, 98 até 2000 ali também, foi um grande avanço sim no que diz respeito ao trabalho do processo de ensino, mas
existem outros documentos que vão sendo lançados, até mesmo acompanhando todo o progresso da educação. E os precedentes foram automaticamente revogados? Também não. Então não se esqueça, ok? Eles continuam existindo, mas a base ela veio aqui como este documento normativo. Os outros documentos continuam existindo e só que tem as suas funções, né? Os precedentes, por exemplo, tem a função ali de orientar, né, o trabalho educativo. Estrutura, educar e cuidar. Então, falando um pouquinho aqui da estrutura deste documento, né? E um pouquinho, sim, sobre educar e cuidar, que vem, isso você precisa saber, vem de lá das diretrizes curriculares. Então, o educar e o cuidar são elementos que se unem. Então, a instituição, o professor deve estar atento a esses elementos e trabalhar também de forma com que isso não seja separado, que não tenha pelo menos aquela visão de separação. Os dois elementos, eles se unem. Então, dentro da educação infantil, é importante o professor e a equipe todos entenderem que enquanto se está educando, está cuidando. E quando você está cuidando, você também está educando. Então, você tem que trabalhar isso de forma única, né? Não separando estes elementos. E dentro da estrutura do documento, nós temos dois eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. Então, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil tem esses dois eixos estruturantes, interações e brincadeiras. Então, quando se fala em eixo estruturante, já o eixo, né, tudo vai girar ali em torno disso, né? E a própria estrutura toda, ou seja, lembrando o trabalho como um todo, através destes dois elementos que são fundamentais dentro da educação infantil. As interações e as brincadeiras. As interações porque é por meio dessa convivência, por meio da interação com o outro, da interação com o adulto, por meio dessa troca de experiência, é que haverá todo o processo de desenvolvimento, né? E as brincadeiras, não deixando nunca de esquecer que são crianças. Então, isso deve sim ser realizado de uma maneira lúdica. E aqui nós temos, com a BNCC, as crianças passam a ter 6 direitos de aprendizagem. Então, aqui neste documento é apresentado esses 6 direitos de aprendizagem que devem ser trabalhados através dos 5 campos da experiência. Então, o que são aqui esses direitos de aprendizagem? São elementos que farão toda a diferença ali quando são trabalhados, né, de uma forma com o professor, com os participantes, devem ser trabalhados ali, sempre fazendo essa mediação. E tudo que deverá ser desenvolvido deverá assegurar à criança, durante o seu desenvolvimento, esses direitos, né? O exercício desses direitos, que é participar, conviver, expressar, conhecer, brincar, tudo isso faz parte desses direitos de aprendizagem. E aqui eu tenho uma questão, porque é interessante, você que já lê bastante, já estuda bastante outros conteúdos de conhecimentos pedagógicos, os termos habilidades e competências sempre aparecem, né? Inclusive tem até um vídeo só disso meu, falando ali o que é um, o que é outro, mas dentro deste documento é importante você colocar aqui, ó, habilidades e competências. O termo habilidades e competências, que é importante você perceber que estes termos equivalem, digamos assim, dentro desse documento, aos direitos e objetivos de aprendizagem. Então, a novidade, digamos assim, neste documento é a nova estrutura que é apresentado ali na forma de se trabalhar, né, que o professor e a instituição deve se trabalhar. Então, a novidade é essa nova estrutura, através destes campos da experiência e garantindo esses 6 direitos de aprendizagem. Então, as habilidades e as competências, elas equivalem aqui aos direitos e objetivos de aprendizagem. Isso também foi questão de prova, preste atenção. A resolução aqui seria da Base Nacional, que instituiu a Base Nacional Comum Curricular, esclarece que para seus efeitos e com base na Lei de Diretriz e Base em vigor, né, a LDB, a expressão competências e habilidades deve ser consideradas como, aqui está escrito, letra B, equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem. Então, isso aqui você precisa também
entender, né, um pouco dessa nova estrutura. Habilidades e competências estão equivalentes, né, equivalente, desculpa a expressão, direitos e objetivos de aprendizagem. Bom, e aqui nós temos os direitos de aprendizagem. Como eu falei, né, a estrutura o documento apresenta 6 direitos de aprendizagem, e estes direitos, eles são fundamentais ali para o processo dentro da educação infantil. Eles devem ser trabalhados também através dos campos da experiência, que são 5. Então, quanto mais você lê este documento, quanto mais você lê a Base Nacional Comum Curricular, mais rapidamente você consegue distinguir ali o que é o que. Então, a base ela apresenta esses direitos, que são 6, né, os direitos de aprendizagem apresentados nos documentos, são 6: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, existem aqui esses direitos, e aqui, no caso, conviver, né, dentro da educação infantil, o professor, né, todos sabem da importância deste convívio, né? Este convívio ele proporciona ali muito conhecimento, muito aprendizado entre os alunos. Através do convívio, o aluno consegue também respeitar, ele aprende com o outro, né? E isso deve ser muito trabalhado e valorizado ali, o bom convívio. O professor ele deve proporcionar também no seu ambiente, né, este bom convívio entre os alunos. Aqui nós temos a questão do brincar, como eu falei, são crianças, né? Então, o universo do brincar deve estar muito presente em todo o processo, através das brincadeiras. O professor consegue trabalhar com conteúdos, temas, fazendo o aluno ter um ganho muito significativo através das brincadeiras, sempre com mediação pedagógica. O brincar, ele é fundamental na educação infantil. Participar. Então, quando você lê ali o documento, primeiro que o professor da educação infantil sabe da importância, né, desta participação de todos. Quando você lê ali o documento da base, você vê ali o documento deixando claro ali a importância dos alunos participarem da escolha de brincadeiras, por exemplo, da escolha de atividades, do planejamento também, participando de todas as atividades ali que envolvem todo o processo educativo. Isso consta ali no documento. E aí nós temos também explorar, né? Explorar também no documento fala em explorar sons, explorar todo o ambiente, né? E que adianta isso? Aqui você, como professor da educação infantil, você tem que ter essa visão, e isso é importante. Às vezes a escola oferece um ambiente muito lindo, muito agradável, muito colorido, né? Dentro da sala você vê aquele monte de painéis, tudo muito colorido, e aí quando os alunos chegam, né, para brincar, a professora fica doida, fala, não, todo mundo sentado, todo mundo agora vai fazer isso. Tem que deixar eles explorarem, né, porque isso é importante. Então a base traz esta questão também de explorar os ambientes. Expressar, o aluno ele deve se expressar, e também ele deve, através disso, ele consegue também aprender com o outro, né? Quando todo mundo tem a oportunidade de participar, de expressar, o aluno acaba aprendendo com o outro. Isso abre também o próprio vocabulário do aluno, ele aprende coisas novas com o outro. E a questão do conhecer, se fala também no documento sobre a importância do aluno ter uma visão positiva de si. Então ele tem que se conhecer, e esse processo, né, que o aluno está inserido ali do ambiente educativo, deve levar o aluno a se conhecer e também ter uma visão positiva de si. E isso é importante. A partir desses direitos, as crianças poderão se desenvolver através dos campos das experiências, que foi o que eu falei. E aqui nós temos, né, quais são os campos da experiência na educação infantil. Então, o que são esses campos de experiência? Eles mostram uma nova forma, uma nova organização pedagógica, né? Uma nova forma de se trabalhar dentro da educação infantil, colocando a criança como protagonista de todo o processo. E esses campos da experiências, eles mostram quais são as experiências fundamentais para que a criança da educação infantil aprenda e se desenvolva. Então, esses são os campos. Nós temos 5 campos da experiência.
E nós temos esses campos da experiência que são 5, né? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E por último nós temos espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então aqui quando se fala o eu, o outro e o nós, mostra a importância de se trabalhar ali, né, dentro, construindo a identidade e também construindo a identidade ali diante do grupo, né, trabalhando e fazendo sempre, mais uma vez falando, fazendo com que o aluno tenha uma imagem positiva de si. Isso também é colocado no documento. Então, quando se trabalha o eu, o outro e o nós, existem N projetos que pode se trabalhar ali, fazendo com que haja toda essa interação. Lembrando que tudo está interligado, sempre através daqueles 2 eixos estruturantes também, brincadeiras, né, e interações. Tudo isso faz parte aqui deste processo. E esses campos da experiência mostram ali uma forma, uma nova organização de se trabalhar, uma nova estrutura de se trabalhar. Corpo, gestos e movimentos, né, está ligado ali ao próprio desenvolvimento do aluno, desenvolvimento cognitivo também deste aluno, através de todos esses elementos, corpos, movimentos, gestos, trabalhar com o corpo, melhorando ali todo o processo de desenvolvimento da criança. Não é este o número 1 e depois passa para o número 2, não. Tudo está interligado. Eu posso sim trabalhar o eu, o outro e o nós, e posso envolver aqui corpo, gestos e movimentos, já fazendo um link. Tudo está interligado. Isso é importante falar. Dentro desses campos de experiência, não deve ter fronteiras entre eles. Traços, sons e formas, fazendo com que aqui envolve muita questão das artes, né? Fazendo com que o aluno desenvolva também este processo através de cores, formas, trabalhando tudo que envolve aqui esta parte das artes. Quando se fala aqui em escuta falada, pensamento e imaginação, fala muito sobre a linguagem escrita, né? E aqui coloca o aluno em contato com todo este processo, todos os elementos, mas não deve frisar aqui a questão de um aluno tem que sair alfabetizado, não. Não é essa a questão. O professor e todo mundo, equipe, instituição, devem apresentar elementos, incentivar a leitura, incentivar ali cada vez mais o gosto pela leitura, falar bem, conviver, né? Conhecer, conviver, conversar com os demais, apresentar ali todos esses elementos que fazem parte do processo de leitura e escrita, com certeza, mas não é com foco de alfabetizar o aluno aqui nesta etapa. Não, este não é o objetivo, mas é muito importante que seja incentivado e introduzido todos esses elementos, né? Então, quando fala escuta, fala, pensamento, o aluno, quando escuta o outro, né, ele vai ouvir o outro, então ele tem que saber também respeitar, né? Agora é o momento do outro falar, então o aluno, tudo isso é trabalhado dentro desses processos para que o aluno consiga aprender e leve isso, né, para todas as outras etapas, né? Então aprender, conviver, aprender a ouvir, falar, tudo isso faz parte também. Espaço, tempo, quantidades, relações, aqui envolve todas as outras ciências, né? Quando fala em quantidade, né? Fala sobre transformações, então envolve a matemática, a química, tudo isso, todas as outras ciências também podem ser trabalhadas aqui. Então, aqui também fala sobre esta importância, né, de ele ter esta noção, né? O aluno trabalhar essa noção dentro desta etapa de quantidade, de tudo que envolve aqui essa questão. Quando se fala em transformação, por exemplo, então o professor, de forma lúdica, sempre, né, vai levar um elemento, ou vamos supor que ele leve ali um alimento, e aí esse alimento ele é transformado em outro alimento, então o aluno vai perceber isso, vai aprender. Então, às vezes, o conteúdo ele é colocado de uma forma e o professor se assusta, né? Mas como eu vou trabalhar com uma criança tão pequena? Mas existem muitas formas de se trabalhar e existem muitos projetos, e isso tudo deve ser sentado e pensado ali com todos, né? Todos devem participar ali desse processo de elaboração de como se deve trabalhar o processo de planejamento.
Aqui nós temos a questão da idade. Então, preste atenção aqui, nós temos lá a estrutura, voltando à estrutura, né? Nós temos ali os eixos estruturantes, né? As interações e as brincadeiras. E esses eixos estruturantes, eles vão girar em torno de todo o processo, devem garantir também, né? Todo o processo deve garantir os 6 direitos de aprendizagem da criança. Aí, nesses 6 direitos, eles devem ser trabalhados sempre através desses 5 campos de experiência. Mas lembrando também que existe ali o grau de dificuldade de cada aluno, existe ali o nível, digamos assim. Então, a Base Nacional, ela trouxe não é uma classificação, ela divide ali, de acordo com, para o professor ir trabalhando, de acordo com o grau de dificuldade. Então, tem ali a idade, né, dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Preste atenção aqui, na educação infantil, as aprendizagens fundamentais abarcam as condutas, habilidades, conhecimentos, assim como as experiências que proporcionam o pleno desenvolvimento de diferentes áreas, sempre adotando as interações e a brincadeira, como eu falei, que são os eixos, né, como eixos estruturantes. Então, aqui fala mais uma vez sobre esses eixos. Lembrando que o conjunto desses elementos formam ali os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem vão ser trabalhados de acordo com essa idade. Então, vamos lá. Na BNCC, dentro de cada um desses campos, existem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são atrelados a 3 grupos etários. Como eu falei, né, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, nós temos aqui os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses de idade, as crianças bem pequenas, né, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nós temos esses 3 grupos, né, essas 3 faixas etárias são colocadas aqui neste documento dos bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Então, você tem que perceber, você tem que entender que isso não deve ser rígido, não é colocado ali de forma rígida entre eles. Nós temos que entender que cada criança possui o seu ritmo, cada criança possui ali o seu desenvolvimento e isso deve ser respeitado. Então, seria muito ruim depois de tudo que a gente já estudou sobre educação, todo o processo de evolução da educação, né? Seria muito ruim chegar um documento nesse momento e falar que deve ser assim e isso de forma rígida. Não, isso aqui deve ser respeitado. Foi colocado até mesmo para facilitar ali e também, né, para estruturar melhor o documento para o professor e todos entenderem ali a importância, né, de você ir trabalhando dentro, também respeitando o próprio ritmo do aluno, né, mas isso não significa que um foi mais rápido e o outro foi mais devagar, que você vai desconsiderar isso e vai trabalhar ali da mesma forma para todos. Não, quanto mais estímulos, né, se o aluno está respondendo, o professor deve sim atender a sua realidade. Então, isso é importante você saber. Outra coisa que é importantíssima também, que mostra aqui no documento, é a questão do registro. E isso é fundamental. Até coloquei aqui, atenção. Então, o registro, ele é fundamental neste processo. Então, fala aqui um pouco sobre essa questão de acompanhar toda a evolução de cada aluno, né? E é importante o professor acompanhar este aluno bem de perto. É isso que fala também no documento. Então, preste atenção que este registro, ele é fundamental. E esta avaliação, que eu até coloquei aqui, conceitos como cuidar e educar, formação do vínculo são essenciais. Como eu falei lá no iniciozinho, o educar e o cuidar também deve estar presente ali, lembrando que estes elementos se unem. E dentro do processo de avaliação, é interessante, traz ali no documento alguns exemplos, né, falando primeiro dessa importância de se acompanhar ali de perto este processo evolutivo de cada aluno. Então, o professor deve acompanhar através dos seus registros, o professor deve ser observador também, isso consta também no documento. Então, através desses registros, os registros, eles podem vir em forma de portfólios. O documento fala sobre isso, portfólios, fala sobre fotografar também, né, para mostrar ali o desenvolvimento deste aluno. Os relatórios também são importantes. Todos esses registros que no final vão contribuir ali
para a avaliação, né? A avaliação formativa que o professor deve fazer ali durante todo o processo. É uma avaliação constante, né? Cada ganho, cada evolução do aluno deve ser analisada, respeitada também e incentivada para que este aluno possa se desenvolver cada vez mais. E aqui nós temos como avaliar o papel do professor, como eu acabei de falar. Então esse professor, ele deve garantir, ele deve apoiar a criança, garantindo condições materiais, emocionais, tudo isso fazendo com que tenha, né, este processo de garantia desses 6 direitos. Então o professor ele deve trabalhar dentro dessa proposta, né, dentro dessa nova proposta, garantindo estes direitos através destes campos da experiência. Então aquela ideia daquele professor conteudista, como eu falei, deve ser cada vez mais retirada ali das instituições escolares, pois dentro dessa nova proposta, né, tudo muito mais dinâmico. Então o professor dando oportunidades para se trabalhar, né, ter mais participação, conviver, conhecer, isso tudo gera novas experiências e isso vai sendo ali trabalhado dentro da sua rotina e não necessariamente ali tendo aquele conteúdo vencido, né, como era antes ali, vamos supor, no referencial curricular da educação infantil, né, existiam as áreas do conhecimento, o professor ia vencendo aquilo. Aqui, a base, ela traz essa nova proposta de se trabalhar e a criança é a protagonista. Então, o professor ele vai dar aquele apoio para garantir, né, condições para que esta criança se desenvolva ali através destes campos da experiência, garantindo estes direitos de aprendizagem. Por fim, eu trouxe aqui, tem um organograma só para você ter a noção, como eu falei, né, aqui sobre a BNCC da Educação Infantil, e aqui nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, né, como eu mostrei: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, e vão ser trabalhados aqui através desses campos da experiência, o eu, o outro, o nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons. Aqui oralidade escrita, né, lá no início eu coloquei com outra forma, mas falando ali sobre essa questão de não necessariamente alfabetizar, né? O foco não é alfabetizar o aluno da educação infantil. E se aquele aluno saiu alfabetizado, ok, né? O aluno teve um ritmo, né, dele e isso deve ser respeitado, mas o foco não é esse. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Bom, espero ter contribuído com as informações sobre a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e espero vocês no próximo vídeo. Bons estudos!